Agora a gente fala de saúde. Há pelo menos 50 anos, especialistas observam morte por infarto nos dias mais frios. Para explicar o motivo desse aumento, que chega a ser de 30%, eu converso agora com o cardiologista Daniel Pellegrino. Boa noite, doutor. Boa noite. A gente já sente algumas noites mais frias, o dia mais frio. Quais são os fatores que causam esse maior número de mortes no inverno? No inverno, o vaso sanguíneo ele fica mais contraído. Isso aumenta a pressão arterial, que é um fator de risco para o infarto, além do sangue poder ficar mais coagulável. Então, isso também gera um aumento no risco de um infarto nos dias frios. Agora, a gente também tem uma preocupação que os especialistas passam a parte da manhã, da noite. Existe alguma recomendação para as pessoas tomarem um cuidado, principalmente pela manhã? E qual é essa orientação? É que de manhã, logo cedo, ele é um pouco mais frio, o sol ainda não aqueceu muito. Então, pede-se para evitar choques bruscos de temperatura. Se for fazer uma atividade física, começar um aquecimento para depois começar a praticar atividade física, porque essas mudanças bruscas de temperatura podem precipitar um pico de pressão e um risco de infarto. Agora, algumas famílias chegam até a comentar, né? A pessoa morreu com infarto fulminante, ela nem tinha nada no coração. Isso realmente pode acontecer de uma hora para outra? Ou quem tem esse tipo de problema desconhece, mas assim, o infarto só acontece com quem já tem problema no coração? É muito difícil acontecer um infarto sem a pessoa ter algum fator de risco. Existem fatores de risco que são genéticos. Existem fatores de risco que a gente consegue modificar. A pressão alta, o diabetes, o colesterol, a obesidade, o sedentarismo, o cigarro. Isso, normalmente, a pessoa tem alguns dos fatores de risco presentes. Às vezes ela não conhece, ela não sabe que ela está com a pressão alta, ela não sabe que está com o colesterol alterado, mas normalmente algum fator de risco existe. Agora, existe uma certa idade para a pessoa ter essa preocupação? Ou os jovens também têm sido muito vítimas do infarto? A prevenção tem que começar desde cedo. Começar uma atividade física, buscar um atendimento para ver se tem um colesterol alterado, fazer uma aferição de pressão arterial. Essas medidas, elas são hoje já preventivas, tem que começar desde a infância. Se a gente falar em problema cardíaco, quem sofre mais, o homem ou a mulher? Hoje está tendo um empate. Antes era mais prevalente em homens. Hoje a mulher inserida no mercado de trabalho, sujeita ao estresse, sujeita ao estilo de vida mais agressivo do mundo moderno, as mulheres estão igualando, em alguns países, até mais do que os homens. Outro fator de risco também, as mulheres estão ficando mais obesas. Quem tem na família alguém que já sofreu algum problema cardíaco deve ter atenção redobrada? Com certeza, porque os fatores de risco que não são modificáveis, um deles é a idade, a gente não consegue retornar à nossa idade, e o outro fator de risco é a genética. Então, quem tem uma genética de problema cardíaco, ela deve sim se preocupar ainda mais. Agora, em relação aos cuidados, né? A gente acabou de comentar, estamos em dias mais frios, temperatura mais amena. Daqui para frente, quem está em casa acompanhando essa entrevista, quais são os cuidados que as pessoas devem ter diariamente para evitar esse tipo de problema? Fazer um controle de pressão, para saber se essa pressão está elevada, se ela toma remédio de pressão, usar o remédio regularmente. Não deixar de fazer atividade física, é comum nos dias mais frios as pessoas deixarem de fazer atividade física. Evitar alimentos gordurosos, que nos dias mais frios também as pessoas normalmente buscam alimentos mais gordurosos. E alimentos também mais ricos em sódio, que seria o sal. Então, criar um hábito mais ou menos o que é no hábito dos dias mais quentes, isso também é importante como prevenção. E agora, em relação ao vinho, né? Todo mundo fala, uma taça de vinho faz bem ao coração, faz bem mesmo, é lenda, é uma recomendação médica, olha aí, recomendação médica. O álcool, em pequenas doses, ele parece não ter um efeito de aumento da pressão arterial. Mas a pequena dose, realmente, é uma dose muito baixa. Para mulheres, seria em torno de 15 gramas de álcool no dia. Álcool, a gente fala do vinho. Do álcool em geral. Em geral. Só que aí depende da graduação alcoólica de cada bebida. Então, o vinho, como tem uma graduação alcoólica menor, você acaba podendo tomar um pouco maior. Para homens, essa quantidade de álcool já sobe para 30 gramas.
Mas se você for pegar um vinho, por exemplo, seria no máximo uma taça de 250 ml. Tá certo. Obrigada pelas informações. Espero que as pessoas em casa possam ter acompanhado aí e seguir essas dicas para a gente poder se livrar desse mal. Obrigada. Obrigado. A prática do hipismo começa a despertar interesses na região. Em Sorocaba, quem pratica o esporte garante são vários os benefícios. Olhando assim, parecem os melhores amigos. E são mesmo. Pipoca e Augusto, de 10 anos, estão sempre juntos. O menino apaixonado por cavalos se concentra e fala o que fazer para ter sucesso na pista durante os saltos. Se eu tiver bastante tempo sem montar, eu fico fazendo carinho, agrado, dou um agrado para ele. Isso ajuda? Ajuda. Porque ele se sente feliz para montar, ele não fica nervoso. Uma dupla e alguns obstáculos pela frente. Imprevistos acontecem, mas não podem ser motivo para desistência. Nada que horas de treino não resolvam. Na pista, o cavaleiro e o cavalo enfrentam até 15 obstáculos ordenados. São inúmeras regras. Uma delas é não encostar nas madeiras que têm de 40 centímetros a 1,65 m de altura, dependendo do campeonato. No caso desta preparatória para campeonatos, a maioria dos praticantes do hipismo clássico é iniciante. Existe uma medição feita, né, que seria onde o cavaleiro deveria fazer as curvas, os pontos ideais e um ritmo ideal. E aí vai vencer aquele que se aproximar mais ao tempo ideal, exatamente como um enduro de regularidade. Como aqui são iniciantes e tudo, você não pode expor criança que geralmente não tem medo a uma prova que é disputada ao cronômetro, né, onde vence o mais rápido, porque aí vai ficar a coisa um pouco perigosa, né? Nesta escola de equitação no Alto da Boa Vista, em Sorocaba, os alunos estão em busca de aperfeiçoamento para participar de campeonatos, já que o hipismo tem ganhado destaque no cenário brasileiro. A equitação no Brasil se desenvolveu muito e a gente conseguiu se aproximar um pouco dos resultados que acontecem na Europa e nos Estados Unidos. Então, o Brasil, na América do Sul, é o número 1. Com as técnicas corretas e a prática constante, o cavaleiro consegue rendimento máximo do animal e, com isso, melhorar o desempenho da dupla. É por conta desse equilíbrio que, cada vez mais, o esporte tem sido utilizado no tratamento de alguns casos de patologias físicas, psicológicas e emocionais. É um esporte que você, além de desenvolver habilidades como memória, como desenvolver os músculos, é uma coisa assim, é uma paixão, é algo que você faz porque você gosta, é um hobby. É o caso de Maria Cibele, de 43 anos. A prática na infância e na adolescência era somente por hobby. Agora é por indicação médica. No caso do diagnóstico de esclerose múltipla, eu precisava de uma fisioterapia onde tivesse mexendo com os braços, com as pernas e principalmente com a concentração para melhorar a minha memória. E isso o cavalo traz. Apesar da necessidade de se manter em contato com o hipismo, há também o prazer de se sentir livre. Você se entrega, né? E você tem toda essa liberdade e você tem uma conversa com o cavalo, né? O seu corpo passa a ser parte do cavalo. Então, com o tempo que você vai montando sempre no mesmo cavalo, você não precisa de muita ajuda. Você se mexe e ele já sabe para onde você quer ir, então isso é maravilhoso. É um esporte bonito também, né? O Noticidade termina aqui. Amanhã cedinho, confira o Noticidade Manhã com a Mariel Mate. Tenha uma excelente noite.